A gente volta a falar sobre a nossa prévia de inflação, o IPCA 15, que veio muito dentro do esperado para o mês de abril. E para analisar esses dados do IPCA 15, eu converso agora com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Tudo bem, Flávio? Bom dia. Obrigada por conversar com a gente nessa manhã aí de sexta-feira. Bom dia, Mariel. Obrigado pelo convite. Vamos lá falar um pouquinho da inflação aqui no Brasil, né? Bora lá. A gente tem esse cenário então do IPCA 15, essa prévia do mês de abril, mostrando então um desempenho um pouco melhor na comparação com o mês de março. Março que já veio bem melhor na comparação com fevereiro, mas fevereiro teve algumas questões específicas com educação, mas principalmente a questão ali da energia elétrica, né? Mas aí olhando para agora esse começo do mês de abril, ainda assim a gente tem um cenário que preocupa, que é de alimentação e bebidas, né? Porque ainda assim foi um desempenho de novo muito alto, inclusive veio um pouquinho mais alto na comparação com o último mês, né? Como é que você avalia esse cenário? Exato. Até é curioso ver essa desaceleração do IPCA do 15, né, em relação ao mês passado, mas com uma piora qualitativa do indicador. Então, É. ele parece melhor, mas na verdade não melhorou tanto assim, tá? Porque quando a gente está analisando o IPCA, não é importante só ver a dinâmica do índice cheio, mas também ver algumas medidas que nós, economistas, tentamos analisar melhor o comportamento da inflação ao longo do tempo, né? Então, de fato, do mês passado para esse mês desacelerou, mas com uma aceleração da alimentação, foi de 1,25 para 1,29, marginal a aceleração, mas ainda assim pior, né, do que foi o mês passado. O que acabou salvando um pouco o resultado de hoje foi passagens aéreas, tá? Passagens caíram novamente, caíram fortemente nesse mês de abril, nessa prévia do IPCA 15, caiu cerca de 14%, na verdade um pouco mais do que 14%, e a gente estava esperando uma queda perto de 4%. Então, foi isso que acabou melhorando esse resultado do IPCA 15 do mês de abril. Não fosse isso, ele teria ficado na casa do 0,50, e como eu falei, outras medidas, como os serviços subjacentes ou os núcleos de inflação, que são medidas que a gente tenta analisar melhor o comportamento do IPCA, elas não vieram muito boas, tá? Então, muito parecidas com o do mês passado e ainda indicando uma certa resistência da inflação a baixar. Perfeito, interessante esse cenário. E aí é interessante a gente ver também um cenário dos transportes, como você muito bem disse, que a passagem aérea caiu bastante. Na comparação com o que a gente viu, inclusive, a gente está vendo aqui que, na verdade, o único que teve essa redução significativa foi transportes, com 0,44% caindo. Eu queria até entender um pouco da percepção. O que isso pode mostrar, olhando para o cenário de alimentação, também transportes, mas o que isso pode representar para o restante do mês agora, já de olho no resultado do IPCA? Eu sei que a gente nem terminou ainda o mês, né? Mas olhando aí para esse cenário, a partir do que a gente tem do IPCA 15. Na verdade, assim, esse cenário de transportes um pouco melhor é em boa parte influenciado pela passagem aérea, como eu mencionei, que caiu 14%, e a gente tem também um comportamento favorável de combustíveis, tá? Apesar de não ter acontecido nenhum reajuste na Petrobras, no preço da gasolina, a gente vê num momento favorável para o etanol cai, o anidro hidratado, o anidro ele é misturado com a gasolina, e aí isso acaba ajudando um pouco os preços para o consumidor, né, nas bombas, né, para o consumidor final. Então, tem o comportamento benigno de combustíveis e também passagens aéreas puxando para baixo. O lado contrário, o lado reverso, essa alimentação mais pressionada, né, que continua mostrando uma certa resistência. No mês de abril, especificamente, foi muito in natura, né, produtos mais voláteis, que a gente estava com um período seco, agora depois começou a chover bastante. Então, isso bagunça um pouco esse cenário de curto prazo para alimentação. Esses dois pontos, quando a gente está pensando em termos de dinâmica para o fechamento do mês, eu acho que a alimentação no domicílio ela melhora um pouco, então ela pode cair para um pouco abaixo de 1%, ficar por volta disso, ligeiramente abaixo, tá, para o fechamento do mês. E transportes seguem bem comportados, porque essa história do combustível que eu mencionei continua em curso até o fechamento do mês, e passagens aéreas vão cair também por volta de 14,5% até o fechamento do mês. Então, essa parte não muda muito, né? O que a gente está mais interessado em entender é o que pode acontecer com a inflação de serviços, né? Essa inflação ela é mais relacionada com o ciclo econômico, a economia vinha muito forte, começa a apresentar alguns sinais de arrefecimento, mas ainda a gente não sabe se esses choques de alimentação, os choques negativos que a gente tem em preço, se isso pode ou não afetar a inflação de serviços. Isso que o BC fica mais preocupado, na verdade, né? A alimentação, a gente não pode fazer nada com o preço do tomate com política monetária, mas a gente pode evitar que a expectativa deteriore, que a inflação passe para a empregado doméstico, para dentista, para médicos e outros serviços, né? Então, é assim que o BC trabalha, focado principalmente em como esses choques, sejam de alta ou sejam de baixa, vão influenciar a dinâmica de outros preços da economia, que não aqueles que estão
diretamente influenciados por esses choques de curto prazo. Perfeito, importante entender esse cenário também. E aí tem algum outro impacto que a gente olha por essa variação mensal por grupo que, na sua percepção, vale a gente mencionar e ficar de olho também, para além desse cenário de alimentação? Acho que no curto prazo é mais ver essa parte de. A gente tem no curto prazo, por exemplo, a gente viu bens industriais pressionados, né? Uhum. Então, bens industriais são aqueles que vêm, meio que vão pensar direto da indústria, né, para a gente. A gente vai dar o exemplo, um sabonete, por exemplo, um shampoo. Então, produtos de higiene e beleza, nesse mês de abril especificamente, subiram bastante, tá? Então, isso acabou pressionando um pouco bens industriais. E aí, enfim, aí fica a questão se pode ter impacto do câmbio ou não, que ele vinha depreciado, né? Agora ele melhorou um pouco, se isso também não pode eventualmente também melhorar um pouco a dinâmica desses preços, né? Então, bens industriais pressionados por produtos de higiene e beleza, isso eventualmente pode melhorar olhando para frente, quando a gente tiver, se o câmbio permanecer nesse patamar atual, algum efeito positivo sobre bens industriais, né? Então, para a gente entender um pouco, né, alimentação é muito mais condições de oferta, né, clima, coisas desse tipo. Bens industriais têm uma correlação maior com o câmbio. Então, se o câmbio valorizou um pouco, ele persistindo nesse patamar, isso também pode ajudar lá na frente. Então, olhando, pensando assim, pontos de risco para a gente ver, é claro, monitorar ainda preços de alimentos, que eles continuam machucando o bolso do consumidor. Tem essa questão de uma incerteza em relação aos impactos do câmbio sobre a inflação. O câmbio ficando bem comportado, como ele tem se mostrado, isso pode ajudar também lá na frente a melhorar um pouco esse panorama na parte de bens, né? E aí fica faltando um trabalho um pouco mais duro, mais para o médio, mais para final desse, mais para o segundo semestre desse ano, a descompressão da inflação de serviços, né? E aí com esse processo consolidado a gente vai estar com um ambiente de inflação eventualmente um pouco melhor. Mas é o que a gente precisa monitorar basicamente, além de alimentos, como você mencionou, eu acho que essa parte de bens industriais. Pois é, e aí agora olhando para essa parte de alimentos, a gente viu uma movimentação por parte do governo brasileiro de isentar com relação ao imposto de importação, que a gente estava acompanhando especificamente alguns alimentos importantes, só que a gente percebe agora num longo prazo que parece não estar fazendo o efeito desejado, olhando principalmente nesse começo agora do IPCA 15. A gente, inclusive, ouviu muitos economistas falando que realmente não faria tanta diferença nesse caso, parece que não está fazendo. Eu queria te ouvir sobre esse fato e, inclusive, a gente destacar juntos um pouco mais sobre esse cenário dos itens que pesaram mais. A gente tem tomate, café de novo pesando bastante, leite agora. Isso. De fato, a gente também não acreditava muito em impactos benignos para a inflação por conta das medidas, tá? Porque não trata o problema, é coisa pontual. O problema era um problema de oferta ou problema de preços internacionais, e a gente não consegue, com o imposto, mexer isso. Vai ser a recomposição das condições de oferta que vão melhorar a dinâmica de preços de alimentos. A parte do tomate, de tubérculos, né, batata bastante pressionada também, ela é muito mais condicionada a clima. Então, isso a gente não tem muito o que fazer. Naturalmente, esse agora de maio, junho, julho, esses meses são meses um pouco mais favoráveis para a alimentação. Então, é bem provável que a gente veja alguma descompressão, tá? Mas, assim, pegando no geral, aqui tem um pouco de tempo, né, de esperar da inflação, essa parte de alimentação melhorar. O café, você mencionou também, ele já vem pressionado há algum tempo, mas, assim, tudo isso tende a dissipar, né? Então, vamos dar o exemplo da carne. Ano passado a gente teve um problema da carne, pegou principalmente os últimos 4 meses do ano, e a gente vê carne com um pouquinho de deflação, né? Então, houve uma melhora nas condições, no equilíbrio entre oferta e demanda desse mercado especificamente, e isso melhorou preços. Para que a gente é a mesma coisa, tá? Eventualmente, ainda mais esses produtos como o tomate, que são muito mais voláteis, né? Eles respondem muito rapidamente a qualquer mudança no clima, é bem natural a gente esperar também que depois de uma grande pressão, ele venha a melhorar. Mas esse não é um ponto mais importante só, né? Óbvio, a gente sabe que a alimentação no domicílio pesa bastante, de novo, né, para a população, principalmente a população mais carente. Então, isso é importante. Mas quando a gente pensa em inflação como um aspecto mais, um fenômeno econômico, é importante a gente tratar dos problemas, né? E não é mexendo um pouco no imposto que vai melhorar ou não. Basicamente, o Banco Central continuar fazendo o seu trabalho, a gente acha que ele ainda sobe a taxa de juros mais um pouco. A economia vinha com um certo desequilíbrio ali entre alguns setores, que isso também acaba atrapalhando a dinâmica de preços. Então, você tem um setor que está muito aquecido, isso acaba atrapalhando. Então, quando você tem uma pressão de qualquer setor da economia, isso acaba sendo repassado para o consumidor, né? Então, a gente está em um ambiente que a economia está bagunçada. Então, eu acho que a condição de política monetária ela vai ajudar a não só melhorar um pouco a questão de expectativas, mas eventualmente melhorar esse balanço, né? E começar a compensar um pouco
esses choques que a gente né, que a gente está vivendo, e principalmente na questão da alimentação. Então, a alimentação não tem muito o que fazer, é esperar a melhoria das condições de oferta, isso deve baixar preço. Aí a parte de serviços, que é mais relacionada à atividade econômica, essa é mais demorada, mais sofrida também, né? E aí com a desaceleração da atividade, um pouco melhor equilíbrio do ambiente econômico, isso também deveria acontecer algum arrefecimento olhando para frente, tá? Então acho que é importante a gente continuar perseverando ali na questão da política monetária. A gente está próximo do final do processo de aperto monetário, a gente entende isso, né? Inclusive, daqui 2 semanas a gente vai ter a reunião do cupom, mas parte de preços, preços de curto prazo, não tem muito jeito. E até um outro ponto importante, em termos de preços de curto prazo, para a gente falar também, que a gente está relacionado a clima, é para a parte de preços de energia elétrica. Provavelmente nos próximos meses a gente vai ver alguma volatilidade também nos preços de energia elétrica por conta de acionamento de bandeiras, né? Então é provável que em maio ou em junho a gente tenha a bandeira amarela. E aí isso também vai fazer com que o preço da energia aumente. Então, assim, no curto prazo, ainda tem alguma volatilidade, alguma pressão para a gente acompanhar ainda, né? E olhando um pouco mais para frente, se tudo der certo, a gente vai ter uma inflação um pouco melhor aí para o segundo semestre. Pois é, interessante esse ponto que você traz para a gente, olhando também esse cenário da política monetária. A gente tem aí uma previsão de talvez um novo aumento, agora com certeza, na verdade, um novo aumento no mês de maio, agora a próxima reunião do Copom, um aumento talvez não da magnitude como a gente viu nas últimas 3 reuniões, de 1 ponto percentual, mas a tendência realmente é de um aumento um pouquinho menor, mas ainda relevante, né? Quando que você acha que vai dar para sentir? Vocês conseguem já fazer uma projeção de quando vai dar para sentir esse impacto, talvez na inflação, talvez no IPCA? Bom, vamos lá. A defasagem de ações de política monetária para preços é bem longa, tá? A gente está mirando, o BC está mirando final de 2026, tá? Então, num curto prazo, a gente não vê resultado dessa ação específica que a gente vai ver daqui 2 semanas, né? Então, claro, o BC começou a subir no final do ano passado, ele vem subindo a taxa de juros, então isso vai ter um efeito ao longo do tempo, a gente já começa a ver algum efeito, muito provavelmente a partir do segundo semestre, né? Como eu falei, assim, quando a gente vê o IPCA, ele é uma medida de preços, né? Ele não é bem a inflação. A inflação é um processo, é um fenômeno econômico, né? Então, ele está mexendo para tentar melhorar esse balanço para uma inflação mais longa, mas no curto prazo, o que pode melhorar para a gente, a sensação de inflação, não tem muito a ver com política monetária. É muito mais essas questões de preços de alimentos melhorarem, eventualmente, se a gente tiver um cenário de energia um pouco melhor, preços de energia não subirem muito, um câmbio um pouco mais valorizado, permitindo uma redução do preço da gasolina por parte da Petrobras, que vai melhorar o preço da gasolina. Essas coisas, elas se somam no curto prazo e podem fazer com que a inflação melhore, tá? E a gente até espera, como eu mencionei, a questão da alimentação mais favorável agora em meados do ano, isso vai ajudar a melhorar um pouquinho a sensação. Mas não quer dizer também que a inflação melhorou muito, tá? Ela ainda tem, a gente tem um trabalho, né, para que o BC tem que fazer, e vai levar um certo tempo. Mesmo que o BC pare agora, é importante a gente destacar. A gente acha que a inflação está ruim, mas o BC, ele mesmo subindo os juros agora na reunião de maio, provavelmente, a gente espera inclusive um aumento de 50 pontos, né, de 0,50 ponto percentual, o efeito dessa ação em si só vai acontecer lá na frente, né? Então, não é porque o BC está vendo a inflação melhorando um pouco agora no curto prazo que ele vai parar por conta disso. Não, na verdade ele está vendo um cenário que lá na frente pode ser melhor. Então, o que a gente imagina que aconteça? Agora o BC, ele para de subir, ele vai avaliar e vai justamente analisar como é que a economia está reagindo aos efeitos que já, né, as ações que ele já fez, então os efeitos dessas medidas de aperto de política monetária. A própria questão do ambiente internacional, a gente sabe que é um ambiente que é incerto, né, a programação estava mostrando justamente a questão do Trump, então a política de tarifas, ela gera um aumento de preços no curto prazo, mas no médio prazo gera provavelmente desaceleração econômica global e queda de preços, principalmente de industriais. Então ele deve parar, avaliar, ver como é que é justamente a dinâmica de bens industriais, a alimentação não tem muito o que fazer, e a desaceleração econômica que a gente espera para o segundo semestre deve produzir também uma acomodação da inflação de serviços. Mas, de novo, é importante destacar, melhora, mas a gente está falando de IPCA, que deve fechar o ano ainda bem salgado, e a gente, assim, vai demorar ainda até talvez começo do ano que vem para a inflação voltar para o teto da meta, tá? Então, para voltar para os 3%, tem um trabalho bem longo para a gente fazer. Vamos acompanhar, então. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, muito obrigada, viu, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre, muito bom te ouvir.
Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada para você também.